Bom, agora a gente vai falar sobre risco em renda fixa, tá? Vamos falar um pouquinho. Que o primeiro risco que a gente tem em renda fixa é que, como eu estou emprestando dinheiro para alguém, esse alguém pode simplesmente me dar o calote, tá? Então, se a gente pensar em agiotagem, tem um monte de risco, né? Se a gente pensar no mercado financeiro, o menor risco que nós temos de não receber o dinheiro de volta é em títulos públicos de um governo, porque ele é o maior agente da economia. Vai ser mais difícil ele não me pagar do que qualquer outro banco. Então, esse é um risco que a gente precisa depois, quando a gente for estudar CDBs, LCIs e LCAs, mesmo havendo um tal de fundo garantidor de crédito, a gente precisa dar uma olhada para quem que eu estou emprestando dinheiro, isso é muito importante. Quando a gente fala de tesouro direto, esse é o menor risco aí que a gente tem. Um risco que a gente tem em tesouro direto, que a gente vai chamar não de risco, mas de volatilidade, é a característica de um investimento variar o seu valor ao longo do tempo. Esse é certamente o tópico mais, digamos, complicado de Tesouro Direto e que eu vou aqui tentar explicar e vou explicar de uma maneira que seja intuitiva, simples e não deixando de ser técnica. Primeiro, só para a gente entender rapidamente o que é volatilidade. Se eu pegar dois investimentos quaisquer, que eu inventei aqui, 20 meses de investimentos, o que a gente pode notar é que as rentabilidades do investimento número um, elas são menos voláteis do que a rentabilidade do investimento número 2. O que isso significa? Aqui no investimento número um, quando a gente ganha bastante, a gente ganha 2, 3. Quando perde, perde lá até 1,5. No 2, tem hora que eu posso ganhar 8, mas tem hora que eu posso perder 4, tá? Isso é volatilidade. A gente pode então falar que, numa análise visual, no olho mesmo, os ativos 2, o investimento 2, possui uma volatilidade maior do que o ativo número 1. Por quê? Porque o valor dele varia muito mais ao longo do tempo do que o ativo 1. O 2 varia mais do que o 1. Se a gente colocasse num gráfico, a gente pensa numa montanha russa. Quem daria mais emoção? O ativo 2, né? Veja que ele tem subidas maiores e quedas maiores também, enquanto o ativo 1, ele é mais bem comportado, ele dá menos friozinho na sua barriga. Isso é a tal da volatilidade, tá ok? Agora vamos dar uma olhada nos títulos públicos. Quando a gente olha aqui nesse gráfico, o que a gente percebe é o seguinte: veja que o ativo, né, a rentabilidade de um determinado no ano de 2021, a, o, a montanha russa desse pontilhado tem quase emoção. Você só vai meio que subindo, 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 subindo aos poucos. Ele é o Tesouro Selic. Então, uma primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente é: quando a gente é um iniciante no mercado de renda fixa, o que nos parece é que o menos arriscado, o menos volátil, é o pré-fixado. Por quê? O pré-fixado você já sabe quanto você vai ganhar. Não é assim que as coisas funcionam. O menos volátil dos títulos públicos é aquele que segue o Tesouro, ou que segue a taxa Selic. É devagar e sempre. Sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e vai indo, sempre positivo e sempre naquela mesma toada. Agora, dá uma olhada no Tesouro Direto pré-fixado, que é essa linha mais escura, e o Tesouro Direto IPCA, que é essa linha mais clara. Eles têm muito mais emoção.
Nesse print de 2021, note que tanto o IPCA como o pré-fixado, eles passaram o ano inteiro quase na casa do negativo, que é você ter aplicado um dinheiro e assim, suponhamos que nós houvéssemos aplicado dinheiro no início de 2021. Ao longo do ano de 2021, para esses vencimentos, 2026 aqui, tanto para pré-fixado como IPCA, a gente ia ficar olhando o nosso rendimento lá no Tesouro Direto e ia sempre estar negativo. Até, olha, nesse caso aqui, ó, perto de mês de março e abril aqui, um cara que aplicou lá R$ 100 num título pré-fixado ia estar com quase menos 8% de rentabilidade, tá? E aí a gente pensa assim, poxa, o negócio eu tô querendo aplicar em renda fixa para não ter tanto risco. E aí a gente olha esse gráfico e fala: Meu Deus do céu, eu posso perder uma grana dentro de alguns títulos públicos. A gente ainda vai solucionar esse caso, mas esse gráfico é para chocar você e falar: opa, caramba, como que pode o negócio de renda fixa ficar caindo de valor? Pois bem, vamos entender como isso significa. Veja que a gente vai falar aqui, né, por que que isso acontece? Isso acontece porque os títulos públicos são marcados a mercado. Caramba, você falou que essa era a parte mais complicada, já até apareceu uma palavra, um termo aí, marcação a mercado. O que que será que é isso? Vamos tentar explicar da maneira mais simples possível. Bom, isso vai ficar na outra parte. Eu já vou pular também essa parte de dúvidas e já vamos entrar no marcação a mercado para pré-fixados, especialmente pré-fixados, que é aquele título que mais variou aqui, esse mais escuro. Então, nos títulos pré-fixados, nós temos lá, novamente, o Mike. O Mike chega e fala assim para o Tom: Hoje é dia 19/11, né? 19 de novembro de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo. E agora a conta é assim. O Mike fala para o Tom: Eu tenho R$ 1.000 para pagar você lá em 1/1 de 2027. Então, veja, se a gente pensar aí, tem o ano inteiro, 2025 e 2026, mais um pouquinho. 2 anos e alguma coisinha aí, para que o Mike entregue R$ 1.000 para o Tom. E ele fala assim: Ô Tom, quanto você pode me adiantar de dinheiro hoje em relação a esses R$ 1.000 que eu tenho para te pagar lá daqui 2 anos e pouquinho? O Tom vai falar assim: a primeira coisa, Mike, é que eu preciso dizer que eu vou cobrar de você uma taxa pré-fixada de 13,42% ao ano de juros, que para uma Jota isso é muito pouco. Mas é o nosso exemplo para a gente chegar no Tesouro Direto depois. Aí o Mike fala: beleza, né? Não é uma taxa tão grande. Eu quero que você me diga quanto você vai me emprestar hoje, com base nessa taxa de juros. O Tom responde: pegando esses R$ 1.000 e trazendo a valor presente, descontando essa taxa de juros, então eu estou pegando R$ 1.000 e estou tirando 13,42% do R$ 1.000, tiro um ano, tiro outro ano e depois tiro mais um pouquinho. O valor presente que eu posso te emprestar hoje é de R$ 767,70. Veja pela ótica do Tom. O Tom vai emprestar R$ 767,70 para o Mike e em 1/1 de 2027 ele vai receber R$ 1.000. Dentro dessa operação, ele ganhou esses 13,42%. Nesse exato momento, eu quero deixar claro uma coisa: não estamos aqui pensando em como essa conta é feita. Não é uma aula de matemática financeira. Então, eu vou até ser bem
forte na... Não nos interessa como essa conta foi feita. Só tome por base que essa conta é verdadeira. Que ao receber 760, ao emprestar 767,70, se o Tom capitalizar isso 13,4% ao longo de todo o período, lá na frente dá 1.000. Tá? Então, basicamente, a conta é o valor do que o Tom vai receber, né? Que o Mike vai pagar para o Tom é 1.000. O período é de 19/11/2024, o período do empréstimo, até 1/1/2027. A taxa de juros cobrada é de 13,42% ao ano. Logo, o valor que vai ser emprestado para o Mike hoje é exatamente aquele valor que a gente acabou de calcular de R$ 767,70. Então, a operação, só para ser redundante e ficar claro, o Tom empresta hoje esse valor de 767,70 e no dia 1/1/2027 recebe 1.000. Dentro dessa operação, ele ganhou 13,42% ao ano. Quando a gente investe no Tesouro Direto, a operação é muito parecida. Você empresta um determinado valor para o Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional vai te pagar R$ 1.000 por cada título do Tesouro pré-fixado. Essa regra vale apenas para o Tesouro pré-fixado. Você empresta um valor para o governo e o governo te devolve R$ 1.000. E a rentabilidade é de 13,42%. Essa rentabilidade é definida pelo próprio mercado e a gente vai entender daqui a pouquinho da onde surge esse 13,42%. Mas esse é o valor que o mercado acha justo por esse título pré-fixado. Então ele pega R$ 1.000 e desconta, e é isso que a gente consegue emprestar para o governo. Perfeito? Olha esse print tirado no dia 19/11/2024. O título Tesouro Prefixado de 2027, que vence em 1/1/2027, tem um preço de R$ 767,70. O que significa? Como que a gente lê isso? Isso a gente lê assim: se eu quiser comprar um título público, eu posso comprar mais de um título, fração, metade desse título, 1% desse título, que é R$ 7,67, mas um título está valendo R$ 767,70. E eu sei que dia 1/1/2027 eu vou receber R$ 1.000. Qual que vai ser o meu retorno? 13,42% ao ano. Não o retorno geral. Geral vai ser mais, porque vai ser 13,42, mais 13,40, depois 13,42 de novo, mais aquele períodozinho que está faltando para 2 anos e um pouquinho de dias. Tá? Mas é assim que a gente lê uma tabela do Tesouro Direto. Vamos ler a segunda? Um outro Tesouro Pré-fixado que vence mais longínquamente, 4 anos depois desse aqui, desse 2027. Hoje, um título vale R$ 472,55. No dia 1/1/2031, eu posso resgatar, eu tenho direito de resgatar esse meu dinheiro, R$ 1.000. Veja, eu vou mais do que dobrar o meu capital. Ou seja, essa taxa, estamos esquecendo de imposto de renda, tá? Estou falando do capital bruto. Veja que se eu comprar por 472 e receber 1.000 lá na frente, eu mais do que dobrei o meu capital. E dentro dessa operação, tem embutida nela uma taxa de 13,15% ao ano. É assim que a gente faz para compreender a operação com tesouro prefixado. Esses preços significam, então, que os títulos prefixados são marcados a mercado. Todos os dias temos mudanças nesses preços. Por que que temos mudanças? Por 2 fatores. Primeiro, porque o tempo está passando. Se o tempo passa, isso muda. E o mais importante, essas taxas mudam. Essas taxas são as
expectativas do mercado. Então, quando eu estou gravando esse vídeo, a Selic é 11,25% ao ano. Mas o Tesouro pré-fixado está sendo negociado nessa data que eu estou fazendo o vídeo a 13,42%. Por quê? Porque existe um risco embutido de você pré-fixar e o mercado está exigindo um valor maior por esse título. Perfeito? Poderia ser o contrário, a taxa poderia estar 11,25 e os pré-fixados estarem sendo negociados a valores mais baixos do que 11,25, se o mercado achasse que as taxas lá no futuro vão cair. Então, o mercado está prevendo uma alta de taxa de juros nos próximos anos, mas além só da alta, tem um risco envolvido que a turma, se for para prefixar, eu quero um prêmio, entre aspas, pelo risco que eu vou correr de estar prefixando agora o negócio até 2027 ou até 2031. Então, nos prefixados, nós estamos trabalhando com expectativas de quanto a turma acha que vale um título que vai vencer lá na frente. Isso aqui é o mercado comprando e vendendo títulos públicos que acaba definindo, e eles passam essas taxas que estão sendo definidas lá no ambiente da Selic para a gente aqui no Tesouro Direto. Tá? O que acontece lá no mercado grande, eles passam aqui para o Tesouro Direto. Tanto é que o Tesouro Direto dá lá 2, 3% do total de volumes negociados de títulos públicos no Brasil. Então, é de lá que vem essas taxas, eles jogam aqui para a gente, que é uma taxa que eles chamam de mercado. É o quanto o mercado acha que está valendo um título público naquele determinado momento. E a gente precisa compreender que essas taxas que a gente compra do pré-fixado são expectativas. Se são expectativas, elas mudam ao sabor do que o mercado acha que é justo ou não, das notícias, do que está acontecendo, do que eles acham que vai acontecer com o país e com a economia desse país. Tá ok? Então, por serem expectativas, essas taxas podem mudar. E a grande questão é que como essa marcação ao mercado influencia na volatilidade. Veja, então, a característica dos títulos públicos serem marcados a mercado e a característica das taxas dos prefixados, que é essa montanha-russa aqui mais escura, a característica de as taxas negociadas serem expectativas e essas expectativas variarem no dia a dia, fazem com que os preços dos títulos, que são esses daqui, e consequentemente a sua rentabilidade também varie ao longo da vida desse título pré-fixado. Se você for até o final, é certeza que você vai receber os seus R$ 1.000 e você vai ganhar essa taxa de juros. Porém, ao longo da vida do título, ele vai apresentar volatilidades quanto mais notícias saírem e quanto mais flutuarem essas expectativas. Matematicamente falando, sem querer complicar a vida, tem uma formulinha matemática super conhecida de juros compostos que é assim: o valor futuro, que é o nosso R$ 1.000, ele é calculado como? Você pega o valor de hoje, que vai ser emprestado lá para o Tom, para o Mike, ou o valor do preço do título, e multiplica por 1 mais a taxa de juros, que é aquele 13%, elevado ao número de dias úteis que tem até o vencimento. Matematicamente, para eu isolar o VP, que é o nosso preço, mas primeiro, né, o VF é o 1.000, que é quanto eu vou receber na frente, o valor futuro. O VP, que é o preço do título que eu compro hoje, que é o quanto eu vou emprestar para o governo hoje, ele é calculado 1 mais a taxa de juros, vezes elevado ao número de períodos. Se eu passo esse 1 mais taxa elevado a n dividido para cá, desencane a parte matemática, mas vai ficar assim a expressão. E essa expressão me mostra um negócio super importante. Como a taxa está dividindo o R$ 1.000, quanto maior a taxa, menor o preço. Quanto maior a taxa, menor o preço. Vou repetir mais uma vez. Quanto maior a taxa, mais cai o preço. Quando aquelas expectativas vão subindo, o preço cai.
tá? Porque eu estou descontando R$ 1.000 a taxas cada vez maiores e preço vai caindo. O contrário também é verdadeiro. Quando as expectativas de taxa de juros caem, o preço sobe, tá ok? Logo, se aumenta a taxa, cai o preço. Esse é o mantra que precisa estar na nossa cabeça para a gente entender o restante. Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui do ano de 2016, tá? O ano de 2016 foi um ano bastante confuso e tal, dos impeachments e tal. Veja o que aconteceu. No início de 2016, a taxa negociada, que é o azulzinho, ela estava aqui na casa dos 16 e poucos por cento, pré-fixado. A taxa Selic em 2016 não era 16%. A taxa Selic era menor. Mas como estava muita turbulência, o ano de 2016 começou com taxas pré-fixadas lá na casa do chapéu, lá para 16%. Conforme foi tendo o negócio de impeachment, não sei o quê, o mercado começou a ficar mais tranquilo. O mercado começou a negociar esse mesmo título prefixado 2023 a taxas cada vez menores, fechando o ano de 2016, o prefixado, pagando 10%, tá? 10% de prefixado. Então, se você prefixou aqui no começo de janeiro, né, no janeiro de 2016, no final do ano estava dando gargalhadas de felicidade. Por quê? Porque você comprou um título a R$ 350, perfeito? R$ 350, que está aqui, ó, nesse eixo. E ao final do ano, você tinha cerca de R$ 570. Ah, você tinha ganho 50%, sei lá, tem que fazer a conta aí, quanto dá isso de rentabilidade no ano. A pessoa tinha pré-fixado a 16% aqui no início, mas como as expectativas caíram e a fórmula mostra quando taxa cai, preço sobe, o pré-fixado bombou no ano de 2016. Ele saiu do preço 350 e foi lá para 570, com uma rentabilidade absurda, coisa de renda variável, parece coisa de ações, tá? E é lógico que o contrário também pode ser verificado. Então, toda vez que as expectativas de um título vão caindo, o preço sobe mais do que você prefixou. Toda vez que as expectativas começam a subir, você tem queda no preço e você pode, naquele momento, verificar uma perda. Mas que só vai se verificar como perda se você se desfizer do título. Porque se você for até 2023, nesse caso aqui, você vai ganhar aquilo que você prefixou. Vamos dar mais alguns exemplos. No dia 17/5 de 2017, as taxas negociadas do Tesouro Prefixado 2023, agora eu estou em outro ano, no ano seguinte, era de 9,91. O preço, 588. No dia seguinte, magicamente, as taxas foram para 11,76. Não acontece isso normalmente. De um dia para o outro aumentar tanto assim a taxa do prefixado. Mas por que que as expectativas do o mercado ficou doido e começou a aumentar as expectativas? E olha o que aconteceu com o preço, caiu absurdamente em um único dia. O que que aconteceu aqui com essa queda de 8,8% num dia? Quando saíram aquelas conversas que o cara do JBS, lá, o Joesley, falou, era o Temer. Assim, era como se as taxas de juros começaram a ficar melhores, melhores, melhores. O mercado gostou da transição Dilma-Temer. Só que a hora que saiu a gravação, nossa, até deu aquele circuit break, pararam de negociar títulos públicos até o mercado se acalmar para ver o que, que ia acontecer. Seria que ia ter impeachment do Temer de novo? Assim, outro impeachment, quem que ia entrar, o que, que vai acontecer com esse país?
Quando tem muita incerteza, o que que acontece com as taxas de juros, com as expectativas? Pioram. Então as taxas sobem, preço cai. Então, ó, caiu pra caramba. Depois calmou, 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 voltou como se nada tivesse acontecido, tá? Os preços voltaram a subir, porque eles têm que chegar no R$ 1.000 lá na frente. Mas é isso que eu quis mostrar. Quando tem muita confusão para o bem ou para o mal, essas taxas dos pré-fixados mudam e isso altera o preço, que altera a nossa rentabilidade também. Outro momento que eu acho legal de mostrar foi em 2020, pegando esse mesmo pré-fixado de 2023. As taxas estavam sendo negociadas aqui a 5,5. De repente foi lá para 7, 8. O que aconteceu aqui em 2020? Pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer, o mercado ficou em polvorosa, os pré-fixados começaram, as expectativas começaram a ficar cada vez piores e os pré-fixados, bum, bombaram. Até que depois que passou, mesmo com pandemia, as taxas ficaram até menores do que estava antes da pandemia, mas esse foi um momento de muita turbulência. E o que que aconteceu com o preço do título? O preço do título estava subindo e bum, caiu. Depois voltaram a subir, tá? Foram caminhando, cai, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Eles têm um desenho assim, parece um espelho. Quando sobe taxa, cai preço. Quando cai taxa, sobe preço, até que uma hora eles chegam no R$ 1.000. Portanto, toda vez que as expectativas sobem, o preço cai. Todas as vezes que as expectativas caem, o preço sobe. É isso que explica a volatilidade do mercado dos pré-fixados.